Análise do programa de governo do Jair. Essa é a capa do plano de governo de Jair Bolsonaro, onde lemos no topo à esquerda: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Essa afirmação pode ir de encontro aos valores laicos do Estado, bem como à pluralidade de credos existente no Brasil. O censo demográfico realizado em 2000 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontou a seguinte composição religiosa do Brasil: 73,8%, cerca de 125 milhões, declararam-se católicos. 15,4%, cerca de 26,2 milhões, declaram-se evangélicos. Evangélicos tradicionais, pentecostais e neopentecostais. 7,4%, cerca de 12,5 milhões, declaram-se sem religião, podendo ser agnósticos, ateus ou deístas. 1,3%, cerca de 2,3 milhões, declaram-se espíritas. 0,3% declaram-se seguidores de religiões tradicionais africanas, tais como o candomblé, o tambor de Mina, além da umbanda. 1,8% declaram-se seguidores de outras religiões, tais como as Testemunhas de Jeová, 1,1 milhão, os budistas, 215 mil, os Santos dos Últimos Dias, ou os Mormons, 200 mil, os messiânicos, 109 mil, os judeus, 87 mil, os esotéricos, 58 mil, os muçulmanos, 27 mil, e os espiritualistas, 26 mil. A frase Deus acima de todos talvez tenha que ser melhor explicada pelo Jair. O Caminho da Prosperidade, título do projeto de governo de Jair, segundo um de seus idealizadores, o professor Abraham Weintraub, é uma alusão ao livro do economista Friedrich Hayek, O Caminho da Servidão. E ali fica claro nos slides, né? Então você vê o título, O Caminho da Prosperidade. É uma brincadeira, um tom jocoso com o Hayek, que é o livro mais famoso dele, O Caminho da Servidão. O Caminho da Servidão é um livro escrito por Friedrich Hayek, destacando-se como uma das obras de referência na defesa do liberalismo clássico, ou liberalismo econômico. O Caminho da Servidão tem sido criticado tanto por suas bases teóricas quanto suas bases empíricas. Karl Polanyi, economista húngaro, defende uma tese diametralmente oposta à de Hayek, argumentando que mercados sem controle, o fundamentalismo de livre comércio, é que minam a ordem social e criam assim uma ruptura na ordem econômica que abre o caminho para o surgimento de ditaduras. Na página 13 de seu plano de governo, Jair alega que o Brasil nunca adotou os princípios liberais. Acho bastante pertinente que se leia sobre o que é e até onde tem levado o mundo o neoliberalismo. Até a Wikipédia pode ajudar nesse sentido, dando uma perspectiva mais geral, sem aprofundar os conceitos, mas dando os exemplos mais do que eficazes para se ter uma ideia bastante aproximada do porquê estarmos debatendo novamente se o Estado deve ou não regular o mercado. De Collor a Temer, passando por Itamar, FHC, Lula e Dilma, privatizações e desregulação do mercado foi o que mais se viu em todos os noticiários desse país. Sem contar que pelo mundo afora, de Estados Unidos à Europa, países reconhecidamente neoliberais estão enfrentando a maior crise econômica jamais registrada no mundo. Em 15 de junho de 2018, Gregório do Vivier explica entusiasticamente o que os idealizadores do liberalismo pretenderam com sua obra, contrapondo os ideais dessa geração que está na internet defendendo serem liberais, mas que na verdade são conservadores. E aí que entra grande parte do liberalismo made in Brazil. Eles pegam um movimento super tradicional e tiram dele tudo o que tem de interessante. É tipo o que fazem com os samurais. Vão aprender a lutar? Não. Vamos usar a espada? Não. Vamos se matar pelo nosso país? Não. Vamos pegar só o coque. É isso que os liberais estão fazendo no Brasil. Eles estão resgatando só o coque. Mas, infelizmente, não é só por causa das eleições que nossos falsos liberais distorcem os conceitos, mas sim porque eles são essencialmente conservadores mesmo. Um expoente do MBL deixa isso bem claro quando ele conta como ele se descobriu liberal. Aí é que eu percebi que existe o liberalismo, cara. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu, pelo menos, confundia muito o nome liberalismo com os liberais americanos, o que não tem nada a ver. Os liberais americanos, na verdade, eles são um pessoal mais voltado para a esquerda, eles não são tão conservador. Não, você não está confundindo, não. Os liberais americanos realmente não são conservadores, eles são liberais. Você que é conservador. Eles inventaram o liberalismo, cara. Junto com os ingleses. O termo é deles. Você quer saber mais?
Parece um turista que pede sushi no Japão e reclama que não tem creme cheese. Na página 14, Jair alega que o problema é o legado do PT de ineficiência e corrupção, desconsiderando que Collor e FHC têm seus nomes ligados a quase todos os esquemas corruptos do país. Não leva em conta que a dívida pública tem seu maior pico, dando a tônica do que vivemos hoje, justamente no governo dos militares, durante o que se convencionou chamar de milagre econômico, no início dos anos 70. Deixando a conta astronômica em dólares para as gerações futuras pagarem. O PT aprofundou essa crise, essa dívida, e se meteu nos esquemas de corrupção, mas alegar que somente esses são os pilantras é ato de ingenuidade ou mau caratismo. Queremos todos os corruptos e corruptores na prisão. Na página 22, Jair aponta suas linhas de ação. Slides realmente não dão a real oportunidade de aprofundar os temas, mas convenhamos que essas frases soltas não dão nenhuma margem para confiarmos nele. Jair retoma o tema da economia somente no slide 55, quando diz que pretende controlar os custos associados à folha de pagamento do governo federal, que o déficit público primário precisa ser eliminado já no primeiro ano, que vai quebrar o ciclo vicioso do crescimento da dívida e que o processo de redução da dívida será reforçado com a realização de ativos públicos. Ou seja, privatizações, demissões de servidores públicos e, pasmem, injeção de dinheiro público no setor privado. Assim o Brasil vai crescer ou explodir? No slide seguinte, 56, Jair afirma veementemente que a saída para o pagamento da dívida, que ele admite não ser razoável, dado que não há contrapartida para a população, que para nós já deixaria claro que devemos suspender o pagamento imediatamente, mas para Jair devemos privatizar tudo e garantir o pagamento. A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. No slide 57, Jair diz que ao invés de previdência social, aposentadoria e benefícios, os trabalhadores vão poder optar por um tipo de poupança ou fundo de pensão, um modelo de capitalização. A qualquer momento, o trabalhador terá direito de renegociar seus proventos para sacar o montante. Imagine o trabalhador desempregado, com contas a vencer, sem amparo dos serviços públicos, tendo que optar por pagar suas contas com os serviços que o mantêm vivo agora ou gozar de uma possível aposentadoria no futuro. Jair não conhece a vida humana brasileira. Não sabe como vivem os pobres desse país. No slide 58, Jair fala de reforma tributária. Algumas frases soltas e a garantia de que aqueles que pagam mais deverão pagar menos, ou seja, grandes fortunas não serão taxadas e devem receber uma espécie de perdão da dívida ou ainda a garantia da isenção fiscal. Fica cada vez mais claro para quem Jair quer governar. Na página 60 de seu PowerPoint, Jair decidiu falar sobre as empresas estatais brasileiras. Disse que das quase 150 estatais do país, 18 apresentam déficit orçamentário, beirando os 31 bilhões de reais em 4 anos. Jair quer demonstrar que não vale a pena manter empresas atreladas ao governo, enquanto essas não geram recursos para a União, e ao mesmo tempo quer nos fazer crer que todas as estatais seguem esta mesma razão, sendo deficitárias, que dão prejuízo e que devem ser vendidas para que a livre concorrência conceda aos brasileiros serviços melhores e mais baratos, e que o dinheiro arrecadado com a venda das estatais podemos reduzir o impacto da dívida pública brasileira. É uma lógica bastante liberal, porém Jair quer, na verdade, honrar com seus compromissos de campanha de entrega sistemática das empresas brasileiras para o mercado exterior. Sua preocupação com as famílias afetadas pela falta do serviço público é nula. Jair pretende deixar os pobres mais pobres e sem amparo do Estado para que a prestação dos serviços mais essenciais da vida humana. Jair continua na página 61 delineando seus ataques às empresas estatais, dizendo com todas as palavras que pretende garantir o pagamento da dívida pública. Diz ainda que haverá redução de preços nos produtos oferecidos por essas empresas, dada a competitividade que se abre com a lógica do livre comércio. Jair não explica como a saúde, por exemplo, pode ficar mais barata que o custo atual, que gira em torno de zero. Na página 62, Jair levanta uma hipótese racional para evitar dificuldades políticas, que são as Golden Shares,
uma espécie de acionista majoritário com o direito a voz e voto nos conselhos administrativos das empresas que vender. Também cita os ativos públicos novamente, como garantia de que a União poderá arcar com possíveis contratempos financeiros destas empresas. Em resumo, seria dizer que venderá a preço de bananas para pagar a dívida pública, mas que quer permanecer na direção da empresa para dar pitacos e que, de quebra, se a empresa apresentar déficit, a União paga, deixando os novos donos podres de rico e com garantia de que nunca irão quebrar. Jair, seu safadinho, os trabalhadores que se lasquem, né? Jair não deixa de surpreender. Enquanto a maioria dos slides alega que ele adotaria um modelo mais liberal, de menor regulação estatal, no slide 63 propõe que programas como o Bolsa Família devem, caso seja eleito, receber maior incentivo e robustez financeira por parte do Estado. É curioso perceber que trata-se apenas de propostas de campanha, mesmo que o candidato tenha criticado os seus antecessores, Lula, FHC e Dilma, por conta de programas sociais desta mesma envergadura. Imposto de renda negativo também entrou na pauta, no mesmo slide, dado que para Jair, segundo sua linha de raciocínio, tudo deve ser muito simples e direto, sem muita explicação, e o povo deverá entender, posto que devemos confiar em políticas tiradas de dentro de uma cartola invisível. Em seu slide número 64, Jair propõe uma nova carteira de trabalho para legitimar a reforma trabalhista. Diz que os trabalhadores poderão optar, desconsiderando a legislação atual, será? Entre contratos individuais prevalecendo sobre a CLT ou a carteira de trabalho azul, tradicional, onde o ordenamento jurídico atual seria mantido. Jair não conta que os patrões terão preferência por uma dessas carteiras e que o empregado que não optar pela mesma carteira que o patrão escolheu, provavelmente estará optando por permanecer desempregado. Como Jair tem um pensamento caótico, assim também em seu programa de governo as ideias se entrecruzam e se chocam num desenfreado vir-a-ser constante e pouco linear. Ou, em outras palavras, o método de análise e proposição de resoluções segue um vendaval de propostas jogadas a esmo, aqui e ali, para mais tarde se chocar lá e acolá. Em seu slide número 70, Jair joga alguns números referentes à infraestrutura nacional e, como proposta, discursa sobre a necessidade de privatizações e entrega do patrimônio público. Diz que, havendo baixo risco regulatório, o Brasil poderá atrair uma grande quantidade de investimentos. Ora, se eu fosse dono de uma fortuna e quisesse explorar mão de obra barata, com isenção fiscal, procuraria um país que oferecesse baixo risco regulatório. Jair querendo governar para os ricos novamente. Jair se supera no slide 71. Além de querer privatizar o setor de energia do país, não tem o menor senso crítico em relação ao meio ambiente, dizendo que licenciamentos ambientais que hoje estão emperrados na justiça serão rapidamente analisados e possivelmente liberados para a exploração de regiões do país onde há uma diversidade de fauna e flora somente encontradas no nosso país. Tudo para garantir que empresas privadas possam explorar essas regiões como quiserem, com o aval do possível futuro presidente. Alguém que diga que a natureza, que se dane, não pode merecer atenção e respeito. Preste atenção no texto que ele mesmo elaborou. Uma afronta. Na página 73, Jair começa com um título despretensioso: Petróleo e Gás, Desenvolvimento da Competitividade, e discorre sobre a eficácia do Estado em gerir esse setor. Fala que a indústria local vem emperrando o progresso da exploração desse segmento econômico, atravancando o progresso. E termina dizendo que o emprego na indústria local crescerá nas atividades que forem competitivas, repetindo o modelo neoliberal de privatizações e entrega do patrimônio nacional. Mas o que me chama a atenção é que nem a indústria naval brasileira ficou de fora de seus planos de privatização, dizendo que essa indústria será compelida a investir ou perderá a competitividade, se transformando em sucata digna de ser vendida a preço de banana para o setor privado. Ah, Jair, que previsível. A análise de Jair continua na página 74, onde diz claramente que deverá vender parte considerável do nosso maior patrimônio, a Petrobras, e vai além dizendo que quer vender a parte mais lucrativa da estatal. E o último slide de Jair que trata de economia é o número 75, onde o candidato novamente se coloca como uma opção para a burguesia internacional, no sentido da entrega das nossas fontes de riqueza.
Jair não se incomoda em dizer explicitamente que o Brasil tem muitas riquezas e que essas riquezas não devem permanecer sob o controle dos brasileiros, mas sim que deverão servir para o empresariado internacional, que tem poder de investimento incomensurável comparado à nossa frágil classe dominante nacional. Jair bate continência para os grandes conglomerados financeiros internacionais, em especial aos Estados Unidos, para que o povo seja relegado à mão de obra barata e que tenha que pagar pelos serviços básicos por sua própria conta e risco, desconsiderando direitos históricos, rindo da maior parcela dos brasileiros, que não terão condições de manterem suas vidas, caso o candidato seja eleito. Não podemos titubear diante das propostas que levam o país para a subserviência e os trabalhadores para o mais baixo nível de miserabilidade já experimentado. Jair Bolsonaro não merece respeito, menos ainda o seu voto. Sanado o problema da economia, vamos pegar os slides que chamam a atenção pelos conteúdos contraditórios, omissos, travestidos de ódio ou com temas pertinentes. Na página 29, Jair diz que a guerra no Brasil será vencida. Nossos heróis serão lembrados. E diz que os policiais mortos não são lembrados pelo governo. Primeiro, que guerra é essa que o Jair está dizendo que tem no nosso país? Ou será que ele propõe que se instale uma guerra a partir do início do seu governo? Segundo, queremos lembrar dos policiais, mas queremos lembrar também das crianças mortas, das mulheres mortas, dos negros e negras mortas, das LGBTs mortas, dos indígenas mortos, dos suicídios e das depressões por conta do capitalismo, que é o verdadeiro vilão. No slide 32, ele dá a tônica de como serão as intervenções policiais caso eleito. Diz que policiais precisam ter certeza de que serão protegidos por uma retaguarda jurídica. Sabemos que nas cidades onde moramos, os ditos heróis, fardados, saem à caça, ostentando seu poderio bélico na ofensiva constante de opressão dos trabalhadores em defesa da propriedade privada, que os trabalhadores não têm. Imagina se tiverem resguardo jurídico para extrapolarem a simples ostentação opressiva. No slide 33, Jair quer garantir, antes de mais nada, a lei e a ordem. Diz que as instituições militares sofrem, atacadas pela doutrinação ideológica de esquerda. Jair desconsidera que a ditadura militar tenha sido o período mais nefasto da história brasileira. Jair enaltece o golpe de 1964, citando até o Globo. Jair deixa claro que é tiete dos militares. Chega ao ponto de aludir que as Forças Armadas são a única garantia contra a barbárie. Jair desconsidera o fato de que vivemos sob o capitalismo que origina essa barbárie. Jair considera o oposto, que por conta dos trabalhadores reivindicarem seus direitos é que o mundo está virado. Em relação à defesa nacional, Jair diz na página 34, curiosamente, que diante da crise, nossos combatentes precisam se equipar, não somente com armas e tanques, principalmente por conta de ameaças digitais. Nossas forças armadas precisam estar preparadas. Isso pode passar despercebido em uma primeira análise, mas devemos lembrar que toda a sua campanha se baseou nas mídias sociais e que lá temos registro de todas as nossas atividades contra ou a favor desse ou daquele candidato ou forma de pensamento. Isso nos faz lembrar da Primavera Árabe, onde o governo suspendeu o Facebook em diversos países e restringiu o acesso à internet. Igualzinho à Coreia do Norte, que trata seus cidadãos de igual forma. É um alerta para as restrições. Em seu slide número 37, Jair diz que é possível fazer muito mais com os atuais recursos sobre a saúde. Jair desconsidera o orçamento público vigente, onde somente 4,14% é destinado à saúde, enquanto 10 vezes mais é destinado à dívida pública, em torno de 40%. Jair não sabe nada de economia, por isso diz o que pensa que pode fazer, sem estudar as consequências. Diz a mesma coisa em relação à educação, que recebe 4,1% do orçamento. E aqui Jair vai mais longe, dizendo que as escolas deveriam se ver livres de doutrinação e sexualização. Sabe-se lá o que quis dizer com isso. Talvez Jair diga coisas assim porque nunca foi a uma escola. Jair pretende militarizar as escolas, doutrinando nossas crianças nos valores das Forças Armadas, pois, em sua perspectiva, isso não é doutrinação.